lá, começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camagos, direto de Paris, depois da folga de 1º de maio. Tudo bem aí, Márcia? Tudo em ordem, Haroldo. Escuta, Márcia, reabriram o Arco do Triunfo depois que ele foi, digamos assim, marcado pela atuação dos coletes amarelos? Pois é, ele foi bem degradado durante aquelas primeiras manifestações, né? E foi inteiramente restaurado para ser devolvido ao público. Ele recebe 1,5 milhão de visitantes por ano, e essa reabertura ocorreu durante cerimônias de 8 de maio, que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse arco, se deve saber, ele foi feito para celebrar as vitórias dos exércitos napoleônicos, né? E um dos principais objetos ali que foram recuperados foi o molde em gesso da Marselhesa, que é uma alegoria feita pelo François Rude, que foi feita nos anos 30. E essa recuperação inteira consumiu 1,2 milhões de euros. Então, ele está agora nos trinques para, de novo, começar a receber os turistas. Muito bem. Agora, os coletes fizeram um ato no 1º de maio que deu muito o que falar. Como é que eles falaram sobre essa recuperação do Arco do Triunfo depois disso? Vai ter manifestação? Conta aí um pouco como estão os coletes amarelos neste começo de maio. Então, os nossos queridos amigos coletes amarelos, eles estão completamente impedidos, proibidos de se manifestar naquela região do Champs-Élysées, do Arco do Triunfo, que fica absolutamente cercada todos sábados, mas eles fizeram a manifestação do 1º de maio junto com os sindicatos. Então, o que seria algo assim histórico, porque eles, a gente aqui conversou várias vezes, são tidos como conservadores, até de direita, alguns namorando com o fascismo, eles estariam juntos com esses os diversos sindicatos. Acontece que a polícia, e sobretudo o prefeito da polícia, o Didier Lallement, pressionado pelo governo por parte da opinião pública, inclusive o Macron falou que o 1º de maio era o dia do valor do trabalho, né, colocando essa festa assim numa perspectiva neoliberal e capitalista, mas então, ele pressionado para que a cidade não se transformasse na capital do motim e das barricadas, como foi durante a Comuna de Paris, ele preparou todo assim um verdadeiro aparato de guerra para receber essa manifestação de 1º de maio, dizendo que, inclusive, haveria cerca de 2.000 manifestantes extremistas, os Black Blockers, vindo de países da Europa inteira, o que não aconteceu, não tinham nem 200 deles, né, mas um aparato de quase 8.000 policiais foram, então, ali tentando controlar esse cortejo que saiu, que foi em direção à praça de Place d'Italie, e, enfim, ele foi assim, foi realmente uma operação de guerra, porque as estações de metrô localizadas em pontos estratégicos estavam fechadas, e houve também assim um cinturão em volta de Montparnasse até a Place d'Italie. Então, muitas vezes, muitas pessoas não conseguiam chegar, porque eles cercavam mesmo e começavam a lançar bombas de gás lacrimogêneo, né? O Felipe Martinez, que é o secretário-geral do CGT, ele reclamou que parecia que era uma guerra civil. Enfim, foi algo muito tenso, com um episódio especial no hospital de La Pitié-Salpêtrière, enfim, foi algo bem traumático. E tem manifestação prevista para esse sábado de novo? Tem manifestação prevista para o sábado, mas as pessoas estão muito assustadas. Para você ter uma ideia, existem 240 processos judiciais contra as violências da polícia francesa, porque, só para assim, terminar, para você ter uma ideia dessa questão toda, nesse hospital, a um momento determinado, os manifestantes ali ficaram encurralados entre umas tropas de um lado e outros policiais de motocicleta que
não paravam de atirar como confete as bombas de gás lacrimogêneo, que eles disseram que estava até um pouco mais forte, que você ficava completamente sem capacidade de respirar. Então, eles tentaram se refugiar nesse hospital, e mais do que depressa, o ministro do Interior, o Christopher Castaner, tuitou ali, eles falaram que ele bancou o Trump, foi rapidamente, sem aguardar a verificação dos fatos. Ele falou que um bando de vândalos tentaram atacar o hospital para agredir os funcionários de plantão, quando não foi nada daquilo. Enfim, foi algo bastante conturbado, inclusive uma militante, a Carmélia, uma espanhola, foi pega com um escudo, porque ela estava grávida ali para se proteger, e ela está, talvez, em vias de ser deportada, porque, assim, se você vai com uns óculos para se proteger, né, esses óculos de natação... Você usa esses óculos nas Eu, manifestações, eu Mara? uso, mas eu escondo, eu não ponho dentro da bolsa, porque eles examinam a sua bolsa, então eu enfio, assim, dentro da calça, num bolso qualquer disfarçado, mas se eu sou pega com isso, eu posso ser acusada de alguém que tem a intenção de fazer baderna. Isso não é visto como algo para se proteger, mas sim como A um gente viu indício. muito isso no Brasil, gente sendo acusada porque estava carregando vinagre, Exato, exato. camiseta para enrolar no pescoço, No para enrolar no pescoço. bolso, para evitar o cheiro do gás, etc. Então, é toda uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais e as manifestações, né? Então, Márcia, você falou, foi bem traumática essa questão por aqui. porque, enfim, e o que eu acho impressionante é que, assim, a gente está há meses, ou seja, desde novembro, não é isso? Começam os coletes? Exatamente. Desde novembro, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, são 6 meses, e a polícia francesa continua atuando com uma violência inacreditável. Né? Uma violência assim, inexplicável e, enfim, que causa uma revolta muito grande e até a parte da Mas população que... a sociedade francesa não consegue barrar isso. Então, a polícia consegue, com essa truculência, inclusive, perder o apoio de parte da população que achava correto esse controle, porque, de fato, houve aquela série de, enfim, atos né, de vandalismo mesmo na Champs-Élysées, queimaram inúmeros automóveis, sedes, restaurantes, sedes de banco, prédios, mas esse 1º de maio, que seria uma festa do trabalhador, foi totalmente, enfim, eles acabaram com a festa, literalmente acabaram com a festa. Você falou de hospital, e enfim, eu queria falar de um outro assunto, que é o aumento do número de casos de tuberculose na França. Ou seja, é uma coisa que as pessoas não pensam que isso pode acontecer. Afinal de contas, a França tem uma seguridade social forte, tem uma saúde pública relativamente forte. Na verdade, é um dos modelos do modelo brasileiro, tem funcionado, mas tá cortando gasto aí também e está tendo efeito esse corte. Tá? Ou seja, as pessoas estão pegando doenças que não são de país de primeiro mundo, né? De primeiro mundo. Digamos assim, né? Pois é. O que está acontecendo? Explica aí então, melhor. Essa é uma doença do passado, a gente costuma ver como uma doença do passado, mas que, de fato, nunca nos deixou. Eu fiquei, assim, achei incrível que existem ainda hoje 1,6 milhões de pessoas que morrem no mundo inteiro por essa doença, que é a doença infecciosa mais mortal que existe, né, que ataca o pulmão, mas pode passar para o cérebro e para os ossos. E aqui registraram, então, o Serviço de Saúde Pública francês divulgou um relato em que houve um aumento de 10% entre 2015 e 2017 dos casos registrados, sendo que, para você ter uma ideia, existiam mais ou menos, agora em 17, foram registrados quase 16 casos para 100 mil habitantes, contra 14 casos em 2015. Então, houve um aumento,
principalmente na região de Paris, 2 vezes maior do que no restante do território francês, e, é claro, nos bairros pobres, como Saint-Denis e Val-de-Marne, nos lugares mais pobres. Na região de Paris ou na cidade de Paris? Na região de Paris, não, é na cidade de Paris, quer dizer, próprio, na região de Paris, na grande Paris, a gente diria assim, Saint-Denis tem uma outra prefeitura e tudo, mas seria a grande Paris, na região afeta, de Paris, digamos assim. Isso, que afeta essas populações precarizadas, os imigrantes, os sem-tetos, aqueles que habitam moradias coletivas e, sobretudo, os jovens, homens jovens de 15 a 24 anos, né? Esses imigrantes. Ou seja, a política neoliberal do Macron já pôs fogo na Notre Dame e agora está acabando com o pulmão da periferia de Paris. Fora isso, só mais uma questão que você levantou da Notre Dame, eu também ouvi que o chumbo todo que que se desprendeu e acabou também sendo consumido pelas chamas, ele se dispersou em partículas pelo ar e no solo, e isso é extremamente prejudicial, e algumas pessoas que moram ali nas proximidades podem ter a saúde seriamente afetada, né? Porque o chumbo é bastante tóxico, é mortal mesmo. O Márcia, a França interveio militarmente na Burkina Faso, é isso? Fez uma operação, não é uma intervenção, mas fez uma operação militar na Burkina Faso, é isso? Essa notícia nós acabamos de ter aqui em Paris, que na noite de quinta para sexta houve essa operação para libertar reféns que tinham sido sequestrados no dia 1º de maio, e para surpresa desse grupo, eles acabaram também encontrando uma sul-coreana e uma americana que foram libertadas, mas nessa operação a Florence Parly, a ministra das Forças Armadas, lamentou a morte de 2 marines franceses e também foram mortos 4 terroristas desse grupo que eu nunca tinha ouvido falar, Katiba Massine, que é um grupo jihadista ativo no centro do Mali. Então, essa é uma boa notícia, mas com essa nota aí amarga da perda da vida desses 2 membros das forças especiais francesas que foram mortos nessa operação militar. Mas a operação foi em Burkina Faso, mas eles são do Mali, é isso? Eles são do Mali, mas os turistas estavam num parque desses parques que a gente vai para ver os animais selvagens, na fronteira, né, de Burkina Faso com o Mali, então eles atravessam a fronteira e fizeram esse sequestro no dia 1º de maio. Ô, Márcia, teve um caso de homofobia, de censura homofóbica aí na França, de 2 jogadores de polo aquático que se beijaram na capa, que aparecem se beijando na capa de uma revista. Isso, Haroldo, a homofobia também ocorre aqui, só que diferentemente de outros países, ela foi rapidamente, enfim, denunciada e medidas foram tomadas para eliminar esse tipo de problema, que a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, diz que é completamente inaceitável, porque nessa campanha de combate à homofobia nos esportes, esse jornal L'Équipe, que é o mais conhecido jornal do mundo, inclusive, né? O jornal esportivo mais... ele é bem de prestígio, e ele traz um encarte onde mostrava 2 jogadores barbudos de polo aquático se beijando, e um jornaleiro de um quiosque da Place de la République se recusou mesmo a desembalar essas revistas, porque ele se diz homofóbico, então ele não ia colocar, não expor o encarte, a venda, foi imediatamente denunciado ali pelo Gregory Tillhack, que era um internauta, e
ato contínuo, a prefeita interpelou a Mídia Quiosque, que é encarregada da distribuição dos jornais na cidade de Paris, para tomar medidas concretas, porque ela disse que essa medida, enfim, essa atitude era inaceitável, e segundo soubemos, depois esse próprio jornaleiro acabou tendo que vender mesmo e aceitou, claro. Isso é uma coisa legal da França, as pessoas não sabem, mas porque aqui no Brasil a distribuição de jornal e revista são monopólios privados. O Estado não se mete, não quer saber e não sei o quê. Na França, tem regras muito claras sobre o que tem que ser exposto, como vai ser exposto e as regras de distribuição. Eles não podem censurar pela via econômica e pela via da distribuição nenhuma publicação. Então, na verdade, essa cultura e essas regras que foram criadas no fim da Segunda Guerra já para que não houvesse censura nas bancas, né? Para os jornais menores terem a mesma exposição dos jornais maiores, para que, enfim, essa liberdade de expressão realmente existisse nas bancas e não fosse condicionada ou por questões ideológicas ou por questões econômicas, é que permite uma ação do Estado sobre um quiosque, que, na verdade, é uma ação que, no final, acaba tendo efeito para todo mundo. Porque... Educativo. Exato. Também, né? E a reação imediata da prefeita de tomar providências no ato para evitar que esse tipo de coisa se propague, né? Porque se um fala que não vende, o outro acaba imitando, porque há uma tendência conservadora no mundo todo e aqui na França também, então se você não barra isso, não corta o mal pela raiz, você daqui... E eu acho que é muito legal esse caso, porque, assim, mostra como o Estado tem um papel fundamental de regulação dos meios de comunicação. No caso, a banca de jornal faz parte do processo de difusão de informações, não no sentido de impedir, mas ao contrário, de garantir a liberdade, né? Com certeza. Ou seja, não ficar condicionado à vontade do dono da banca. Do jornaleiro, exatamente. Do jornaleiro, que é uma pequena vontade, mas podia ser pior, podia ser do dono da empresa de distribuição. Podia. Você imagina se cada jornaleiro resolver ele próprio exercer uma censura. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de mulher nua, eu não gosto de mulher, enfim, de independente, eu não gosto, sei lá, e aí a coisa fica complicada, né? Isso é o jornaleiro, que já é ruim. Agora, imagina se a distribuidora resolve não... Também, com certeza. Porque o presidente da distribuidora é homofóbico, ou porque ele não gosta do partido de esquerda, então não vai deixar os jornais de esquerda, ou porque ele acha que o jornal X é qualquer coisa, que ele não gosta também, ou ele brigou com o dono do jornal X, então ele vai ajudar a quebrar. Então, essas regras são muito importantes para a vida democrática. Muito legal essa história, Márcia. Muito obrigado mais uma vez pelo Resistência Francesa. A gente estava com saudade aqui. Eu também. Até a próxima, então, Haroldo. Então, a gente vai até a próxima. Obrigado. Um grande beijo para você e para os parisienses. E para todo mundo que assistiu este programa. Se você gostou, vai em www.operamundi.com.br/apoio, faz uma assinatura solidária. Se você está no exterior, catarse.me/operamundi, colabora aí com a imprensa independente. Essas questões, como essa que a gente tratou agora do L'Equipe, censurado lá em Paris, mostram como é importante a gente ter uma regulação dos meios de comunicação e fortalecer os meios independentes como a Opera Mundi. Obrigado e até mais, Márcia. Tchau, tchau. Até mais.